Arte está na sociedade, está na música, no cinema, na rua. Ela cobre a nossa vida. Hoje iremos falar sobre algumas das vanguardas europeias, especificamente pelo cubismo. Você sabe o que é o cubismo? Ah, é um movimento artístico, não é? Ah, sim. Ah, uma arte. Hã? Não. Parece que a nossa garotada não sabe. Vamos perguntar ao nosso professor de filosofia. E o que é cubismo? Bom, o cubismo é um movimento artístico que fez parte também da literatura e ele buscava principalmente romper com a realidade e com os padrões. E, bom, nas pinturas eles usavam formas geométricas para simbolizar, para substituir as formas reais das pessoas ou de objetos, seja lá o que forem pintar. Os artistas mais populares que nós temos no cubismo estão entre o espanhol Pablo Picasso e também o francês Georges Braque. Será que a garotada de hoje em dia conhece as suas obras e esses artistas? Você conhece essa obra? Consegue explicá-la pra mim? Oi? Tava falando comigo? Sim? Você conhece essa obra? Consegue explicá-la pra mim? Esse cara que fez não conhece mulheres. Eu conheço. Arte. Ah, cara, eu não sei quem fez esse quadro não, mas o cara que fez devia estar pensando nas duas réguas quando ele fez. Quanta bobagem! Mas e sobre a literatura cubista? Na literatura cubista, a principal preocupação será a disposição gráfica do poema na folha, onde a folha em branco não será mais apenas um espaço qualquer, mas terá um papel de importância, pois o autor fará uma sobreposição das palavras, estas que irão formar uma imagem, que irá representar visualmente o que está sendo descrito no poema, fazendo assim uma aproximação visual da pintura com a palavra. Aqui, por exemplo, é um poema que se trata sobre um rio, e aqui nós podemos ver que o autor dispôs as palavras de forma que seguisse o curso natural de um rio, como o que está sendo descrito no poema. Muito interessante esses poemas cubistas. Agora vamos falar com o nosso professor de história sobre o contexto histórico do cubismo. Isso é, as pessoas estavam focando muito em artes mais baseadas nos clássicos. E se viu que isso estava levando a um ressurgimento do nacionalismo europeu, que foi uma das causas do que a gente chama de surgimento dos movimentos políticos daquela época. Nesse caso, o comunismo, o fascismo e entre outros. Esse fortalecimento não foi só, também foi acompanhado por um movimento artístico mais forte em relação ao tradicionalismo. E, tentando romper com isso, diversos autores decidiram que isso não seria tão legal. Vamos falar sobre eles. O que ocorreu foi o seguinte: o cubismo veio como resposta ao surrealismo dadaísta, que a gente tinha com grandes autores como Salvador Dalí. A arte cubista era baseada em tentar retratar a realidade, mas não com o realismo que se tinha, e sim com, como a gente pode explicar, linhas retas saindo. A gente vê isso na arte de diversos pintores. E a grande questão dos pintores cubistas é que eles eram ótimos em retratar a realidade
da maneira convencional. Pablo Picasso ficou conhecido, desde sua infância, por ter grande capacidade em retratar cenas reais. Isso é, quando ele tinha por volta de 12 anos, ele pintava rostos realistas muito bons. E por isso, considerar as obras dele ruins devido a não retratar de fato a realidade é uma bobagem. Mas voltando ao foco, a Guerra Civil Espanhola, que estava acontecendo na época, foi uma das grandes influências para o Pablo Picasso, que era o principal pintor espanhol do cubismo, e talvez entre todos os pintores cubistas. Essa guerra ocorreu devido ao conflito entre o nacionalismo e os valores republicanos que a Espanha tinha desenvolvido no pós-Segunda Guerra. Quando eles se juntaram, o conflito que ocorreu foi muito sangrento e a parte republicana acabou perdendo seu valor como legítima e sendo influenciada pela União Soviética. E aí, com essa influência da União Soviética, ela se tornou comunista. E aí, depois que o Francisco Franco rola e tudo mais, rola várias atrocidades, entendeu? Os comunistas destroem igrejas e tal, e os nacionalistas meio que bombardeiam cidades civis e recebem apoio do Reich alemão. Com isso surge o Picasso, que estava na Espanha naquela época e vai embora. Surge um dos grandes símbolos das suas obras, que é Guernica. Guernica é baseada no bombardeio da cidade de Guernica e é a cena sendo representada pela sua arte. E o mais interessante é o impacto que essa arte ela representa a realidade de um modo que a pintura realista que ele fazia antes não representava. A emoção é embutida na arte. E esse é o contexto. O contexto social também tem a quebra da Bolsa de Nova York, entre outros. É basicamente isso. Eu vou receber meu cheque amanhã ou hoje. E agora a garotada vai falar um pouco sobre esses pintores. Pablo Picasso foi um pintor e escultor espanhol que nasceu em 1881 e morreu em 1973. Ele tem como suas principais obras as Damas d'Avignon. Era qual o nome mesmo? Damas d'Avignon. E essa obra foi a que deu a base para o cubismo. É uma regra que corrige a emoção, e a emoção corrige a regra. Georges Braque, francês, impressionista, fauvista, mas o melhor de todos, cubista. 1886, Georges Braque nasce na França, com um dos maiores potenciais da obra cubista do mundo. Em 1910, já formado, já fez uma das suas melhores obras fauvistas, com cores e muito mais. Mas além disso, fauvistas e impressionista, conheceu Picasso, que começou a fazer uma técnica muito famosa no tempo, a famosa colagem. Amiga da vovó, Homem da Guitarra e No Sentar de Costas foram uma de suas melhores obras do cubismo. Mas tudo que é bom dura pouco, pouco durou. E assim, Georges Braque recebe um ferimento na cabeça em 1915, na Primeira Guerra Mundial, na qual se alistou. Começou a decair as suas obras e sua amizade com Picasso também, depois que os dois se separaram, depois da Grande Guerra. A nossa teleaula termina aqui. Nesta teleaula, você aprendeu sobre o cubismo, uma vanguarda europeia de 1907 a 1919, sobre seus pintores e autores mais famosos. Vimos suas obras e um pouco de suas vidas. Mas será que a garotada aprendeu mesmo?